um dos maiores clássicos da história da Marvel e que figura sempre nas listas de melhores histórias da editora. Um marco das histórias em quadrinhos. Hoje, depois da vinheta, nós vamos falar sobre a história mais importante da cronologia do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Bora! Bem-vindos ao episódio 9 do Guia de Leitura da Marvel. Finalmente mais um episódio saindo aí. E hoje, como sempre, é um episódio muito feliz, porque é dia dele, do Homem-Aranha. É, o personagem que todo mundo ama, né, cara? Quem que não gosta do Homem-Aranha? Então vamos, que hoje é uma história maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque é uma história muito importante para toda a história das comics americanas. Essa HQ, ela marca a transição da Era de Prata nos quadrinhos para a Era de Bronze. A Era de Prata começou lá nos anos 60, né, com o Stan Lee principalmente, e essa é uma HQ que muda um pouco o rumo de como serão feitos os quadrinhos americanos a partir daí. Porque ela traz uma mudança muito importante, que é praticamente a primeira vez que um personagem importante das histórias morre em definitivo. Isso não era muito comum nos quadrinhos até então. Geralmente um personagem morria, sempre voltava, aí era explicado como um sonho, alguma magia, alguma coisa desse tipo. E a partir dessa história de hoje, não. Um personagem importante morre e tá morto até hoje, né? Essa história dos anos 70. E a partir daí foi uma mudança muito grande em todo o mercado editorial. Por isso que essa é uma história que marcou época e até hoje é um dos grandes clássicos. Essa é uma história muito aclamada, tanto pelos fãs da Marvel, quanto pelos fãs só do Homem-Aranha, porque realmente é uma história muito boa, que marcou época, que já foi adaptada para o cinema algumas vezes, e todo mundo gosta, né? Tem listas de histórias da Marvel, que essa história tá lá no top 5, top 4, top 3 às vezes. Não é das minhas favoritas do Homem-Aranha, mas eu gosto muito. É que o nível do Homem-Aranha é tão alto que é até difícil você acabar escolhendo qual a história é melhor, porque a maioria é realmente muito boa, essa não é diferente. E a HQ de hoje também tem uma polêmica, que até hoje causa alguma discussão aí entre a galera que leu, que é quem realmente matou a Gwen Stacy. Porque tem uma parte no quadrinho que deixa um pouco de dúvida se foi realmente o vilão que matou ou se foi até mesmo o próprio Homem-Aranha que matou. Claro que sem querer, mas ela traz um pouco essa dúvida na cabeça de quem leu. E a partir das explicações dadas pelos escritores, é possível sim interpretar que na verdade o responsável da morte foi o Peter tentando salvar a Gwen. Mas é claro que essa morte não teria acontecido se não fosse o Duende Verde. Como já estamos falando aqui da morte da Gwen, do Duende Verde como responsável, ou do Peter como verdadeiro responsável, eu preciso avisar antes aqui que esse episódio vai ter alguns pequenos spoilers durante todo o vídeo, mas que não vai ser nada que vai atrapalhar a experiência de você que nunca leu, por exemplo. Mas é que é uma história que já tem 40 anos e todo mundo já sabe que a Gwen Stacy morre, todo mundo já viu nos filmes, todo mundo já viu em desenhos. Então não tem muito segredo, a maioria também já sabe que é uma história que envolve o Duende Verde. Então é isso, eu vou falar só o básico e você vai poder ler ela tranquilamente e se divertir. Antes da gente ir direto pro episódio, eu vou pedir pra vocês deixarem um like aqui embaixo e se inscreverem no canal, gente, é de graça, é só apertar no botão, demora 5 segundos. Eu acompanho aí os números do canal, sei que a maior parte das pessoas que acompanham não é inscrito ainda. Então dá essa moral pra gente aí e bora! Sem mais delongas, a HQ que eu vou indicar pra vocês hoje é Homem-Aranha, o dia que a Gwen Stacy morreu, que é obviamente uma das histórias mais importantes aí do Homem-Aranha. E essa história ela vai ter, por um lado ela é bastante fácil de conseguir, mas por outro lado ela é bastante difícil. Ela acaba sendo fácil porque ela já foi republicada 1000 vezes aqui no Brasil, tem várias versões, mas acontece que todas estão esgotadas no momento. E aí você vai ter que recorrer a uma versão usada em algum sebo ou na internet, porque você não consegue achar nem catálogo nas lojas. E a maioria delas está um pouco rara, o pessoal costuma cobrar um pouco caro. Mas se você tiver alguma dificuldade, você pode comentar aí no vídeo que você não está conseguindo, e eu faço um vídeo especial para vocês ensinando como que eu faço para conseguir os quadrinhos que são um pouco raros, que não estão mais em catálogo, num preço mais tranquilo. Tem algumas formas de fazer isso na internet e eu posso ensinar para vocês também se vocês tiverem necessidade. Aqui nessa história de hoje tem duas versões que eu recomendo e, é claro, eu vou deixar links aqui na descrição para ajudar vocês. A primeira edição é a edição da coleção da Salvat, capa preta, que é a edição que eu
trouxe a maioria dos vídeos aqui no canal. E a segunda edição é a edição de uma coleção que a Panini fazia nos anos 2000, que é os maiores clássicos do Homem-Aranha, que no caso é a edição 2. E eu recomendo muito essas edições porque além de trazer a morte da Gwen Stacy, essas edições também vão trazer a morte do Capitão Stacy, que é o pai dela. A maioria das outras versões e republicações que tem no Brasil vai trazer só a morte da Gwen. O que não pode ser também, mas eu acho mais legal se você ler a morte do Capitão, que também é bastante importante, tá bom? Caso, de novo, você não conseguir encontrar, fiquem tranquilos, porque a Panini está lançando aquela edição definitiva do Homem-Aranha, que eu já falei pra vocês lá no vídeo do Homem-Aranha Nunca Mais. Se você não assistiu, tá aqui em cima no card. Que é uma edição um pouco cara, mas está trazendo um acabamento editorial muito bonito e está publicando tudo do Homem-Aranha desde a edição 1 lá do Stan Lee. E ela está recém na edição 7, está em pré-venda a edição 7. E essas histórias vão entrar na edição 8, que deve ser lançada mais para o final do ano. Quando for lançada, o link vai estar aqui embaixo nesse vídeo e eu posso fazer até um outro vídeo avisando vocês também. E aí vocês vão poder comprar esse material novinho em folha aí, fácil de achar, por um preço um pouco mais caro, mas também é um item diferente. Antes de eu falar um pouco da história para vocês desse encadernado, eu vou dar um contexto para vocês, que é o seguinte. Tem uma história que eu também já falei lá no vídeo do Homem-Aranha Nunca Mais, que é uma que se chama Como Era Verde Meu Duende, que é uma história bastante clássica, todos os fãs de Homem-Aranha gostam, e eu não fiz um vídeo só para indicar ela aqui, porque são só 2 gibis, né, 2 edições, não tem um encadernado só dela, então você teria que estar adquirindo um material que vem mais coisa só para ler isso. Não é tão importante assim, mas é uma história legal, que é onde o Duende Verde descobre a identidade do Homem-Aranha, descobre que ele é o Peter, e ele usa uma sacada muito boa, que ele dá tipo uma droga pro Peter, que desregula o sentido de aranha dele, e aí ele vai seguindo o Homem-Aranha, até ele tirar a máscara e ele ficar escondido vendo que é o Peter Parker. Só que nessa história, no final dessas 2 histórias, ele acaba batendo com a cabeça e esquece, perde a memória totalmente no Norman Osborn, e aí ele fica lá, o Duende Verde deixa de aparecer por um tempo. Aqui nessa história, é a história que ele vai voltar. Então, é uma história que o Duende Verde volta e lembra que ele é o Duende Verde, lembra que o Homem-Aranha é o Peter. E essa história como um todo já foi adaptada para os filmes, tanto no filme Homem-Aranha 1, lá do Tobey Maguire, quanto no espetacular Homem-Aranha 1, do Andrew Garfield, né? E apesar do filme do Tobey Maguire nem ter a Gwen Stacy, ela é adaptada porque o Duende Verde é o vilão, e alguns confrontos do Peter com o Duende Verde estão nessa HQ. Quando você ler, você vai lembrar bastante do filme, com certeza. Se você conseguir ler as edições que eu indiquei aqui, você vai começar pela morte do Capitão Stacy, que ele se dá num confronto com o Dr. Octopus, que é um confronto bem legal. A teia do Peter não está conseguindo fazer muito efeito contra o Octopus está ganhando as lutas. E aí o Peter Parker mostra a genialidade dele de cientista, e ele cria uma teia que ela causa tipo um curto-circuito nos tentáculos do Octopus, eles perdem o controle. E aí o Peter consegue ganhar dele assim, mas no meio do confronto acaba escapando uma pedra, eles estão em cima de um prédio, acaba escapando uma pedra e vai cair em cima de uma criança. E aí o Capitão Stacy salva essa criança aí e acaba morrendo no lugar dela. E ele morre nos braços do Homem-Aranha, e é interessante até porque o público que está ali vendo entende que foi o Homem-Aranha que matou ele. Então o Homem-Aranha ele vai sofrer um pouco de ataque da opinião pública, que também vai entrando, todas essas pequenas coisas vão entrando na cronologia dele como tudo de pesado que acontece na vida do Peter, para que ele possa ser um herói. Então é por isso o Homem-Aranha é o melhor personagem para ler cronologicamente, porque as coisas vão se puxando e você vai criando afeição ao personagem de um jeito muito legal. A morte do Capitão Stacy, ela foi adaptada lá no espetacular Homem-Aranha, como eu falei, mas lá é um pouco diferente, no quadrinho, né, um pouco diferente. Ele também sabe a identidade do Peter, só que ele pede pro Peter proteger a Gwen, ao invés de pedir pra ele se afastar, como acontece no filme. É uma morte bem emocionante, o Capitão Stacy e o Homem-Aranha são muito amigos nos gibis, então é mais uma morte que causa muito impacto pro Homem-Aranha em si, fora o problema da opinião pública e de um candidato à presidência que vai rolar na história, que quer se eleger prometendo tirar o Homem-Aranha de circulação. E ainda nessa parte da morte do Capitão Stacy, rola meio que uma arapuca para tentar descobrir a identidade do Homem-Aranha, que eu não vou dar spoiler aqui de como ela é feita, mas ela é legal, e nessa história também traz um confronto do Homem-Aranha contra o Homem de Gelo, lá dos X-Men. É um pouco aleatório, né, ele aparecer do nada, mas é legal, é uma boa história, eu recomendo. A partir daí, a gente já pula para a parte que é a Gwen Stacy que morre.
O encadernado não é sequencial, então as histórias do Capitão Stacy, por exemplo, são umas 3 ou 4, e aí pula uns 20 números lá pra frente, que aí vai entrar na parte que a Gwen Stacy morre. Mas não atrapalha em nada a história, você pode ler de boa, assim, é tranquilo. E aí já no contexto que vai se aproximando da morte da Gwen, o Peter tá lidando com um vício em drogas do Harry, o amigo dele, que dividia apartamento com ele, que tá no hospital internado, inclusive, num estado um pouco grave. E é essa crise que vai causar uma raiva e uns problemas mentais no Norman Osborn, que vai resultar nele se lembrando que ele é o Duende Verde. A partir do momento que ele se lembra que ele é o Duende Verde, ele se lembra da identidade do Homem-Aranha, acha que o Homem-Aranha é responsável por tudo que acontece de ruim, tanto com ele quanto com o filho, e vai chegar o momento em que ele decide fazer o Homem-Aranha sofrer através da morte da namorada dele na época, que era a Gwen Stacy. E a morte também é bem parecida com a morte lá do filme, do Espetacular Homem-Aranha, mas naquele filme o Duende Verde joga a Gwen de cima de uma torre, e na HQ ele joga de cima de uma ponte. E sabe aquela cena que tem no filme que a teia... Vou colocar o vídeo aí. A teia quase consegue pegar a Gwen. Então, no quadrinho ela pega, mas aí nesse momento, no quadrinho que a teia consegue segurar ela, rola um efeito sonoro perto do pescoço que dá a entender que foi essa pegada que fez ela morrer, porque ela morreu com o pescoço quebrado. E daí por isso seria o Peter o verdadeiro responsável pela morte dela. Mas, enfim, cada um pode ter sua opinião sobre a história, mas o fato é que se o Duende Verde não jogasse ela, ela não precisaria ser salva e, consequentemente, acabaria não morrendo. É uma morte muito dura na vida do Peter, você fica muito triste lendo. São várias desgraças sequenciais na vida do Homem-Aranha, né? Desde lá da origem da morte do Tio Ben, que eu falei pra vocês no episódio número 1 do guia, né? Tá aqui no card. Depois tudo o que acontece de ruim na vida pessoal dele por causa do Homem-Aranha lá no Homem-Aranha Nunca Mais. Aí vem a morte do Capitão Stacy e agora vem a morte da Gwen. E não para por aí, vai ter muito mais coisa ruim acontecendo na vida do Homem-Aranha nas próximas histórias. E é muito pesado, sim, e depois disso ele vai ter o embate com o Duende. É meio que pra vingança, não sei, pra acerto de contas. Bom, a história de hoje é basicamente isso. É muito importante, eu recomendo muito que vocês comprem, que leiam. Comentem se estiverem precisando de ajuda, mas vocês não vão se arrepender, é uma bela história. E já se preparem, porque no próximo episódio do Guia de Leitura da Marvel aqui do canal, vai ter uma estreia de um título que vocês já me pediram muito, finalmente chegou a vez, e eu tô ansioso pra fazer porque é um título que eu amo. Então vocês aguardem que vai vir só história boa, só filé mignon aqui pra vocês, e a cronologia segue. Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo episódio.